Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, e esse é o nosso canal de estudos específicos em Direito Civil. Hoje eu estou aqui nos estúdios do Projeto OAB, um curso diferente, um curso planejado, estruturado para exames da ordem, com apostilas didáticas, com videoaulas, banco de questões, em todos os encontros, simulados, enfim, um curso pensado especificamente para você, estudante de direito, que tem que passar pelo exame da OAB para exercer a advocacia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, pode acessar o link que está na descrição. Estou certo que você aprovará a nossa metodologia, ok? Mas aqui nos estúdios do Projeto OAB estou hoje para dar sequência aos nossos estudos da responsabilidade civil. Pós-aula de número 3. Na primeira pós-aula, nós estabelecemos algumas noções introdutórias, conceituais de responsabilidade. Na pós-aula 2, começamos a trabalhar as classificações de responsabilidade, mas concentrando o nosso foco na diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, a fim de identificar a zona em que o direito penal influencia a nossa matéria. E agora, na pós-aula número 3, nós continuamos a falar sobre classificação, mas agora precisamente sobre classificação de responsabilidade civil. Nós temos várias espécies de responsabilidade civil, diferentes classificações, e essa é a nossa proposta para o encontro desta aula, ok? E assim nós começamos tratando da primeira classificação. Quanto à fonte da obrigação, a responsabilidade pode ser contratual ou extracontratual. Lá na nossa primeira pós-aula, disse para vocês que o estudo da responsabilidade civil é o último tópico do chamado direito obrigacional. A responsabilidade civil cuida, pois, do inadimplemento obrigacional. O sujeito deixou de cumprir com uma prestação originária, com uma obrigação originária, e por conta disso responde pelos danos que causou. Inclusive, por essa razão, conceituamos a responsabilidade civil como sendo uma obrigação derivada, uma obrigação sucessiva, uma obrigação secundária, porque ela surge do descumprimento de uma outra obrigação, uma obrigação originária. Perfeito. Por que estou relembrando esse conceito? Porque ele está diretamente relacionado à nossa primeira classificação. Responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual. Qual a diferença entre elas? Na responsabilidade contratual, essa obrigação originária ela está firmada num contrato. As partes celebraram um contrato, através do qual um sujeito chamado devedor ficou obrigado a cumprir uma prestação, de dar, fazer ou não fazer. E não tendo cumprido essa prestação contratual, ele então responderá pelo seu inadimplemento. Perfeito? Responsabilidade contratual. Aquela que decorre do descumprimento de uma prestação fixada, prevista em contrato. Ótimo. E a responsabilidade extracontratual, e aí eu peço um cuidado com um nome que pode aparecer na sua prova, de concursos públicos, do exame da OAB, ou para os meus alunos na minha prova, na faculdade. Responsabilidade aquiliana. A responsabilidade extracontratual ela é também chamada de responsabilidade aquiliana, porque vem da ideia de lex aquilia. Perfeito? Ótimo. O que é a responsabilidade extracontratual? É aquela que decorre do descumprimento do neminem ledere, do descumprimento do dever geral de não lesar. Perfeito? Por isso, o fundamento dessa responsabilidade aquiliana, dessa responsabilidade extracontratual, na imensa maioria das vezes, será o cometimento de um ato ilícito. O indivíduo cometeu um ato ilícito,
descumprindo, portanto, o dever geral de não lesar, e porque ele cometeu esse ato ilícito, ele responderá pela reparação dos danos que causou. Belezinha? Então, duas espécies iniciais. Responsabilidade contratual, que é aquela que está firmada, que está prevista num contrato, o indivíduo deixou de cumprir uma prestação estabelecida em contrato e agora responderá pelo inadimplemento, e a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, lembre-se dessa expressão, que é aquela decorrente do descumprimento do dever geral de não lesar. Ótimo. As consequências são praticamente as mesmas, tá? Confesso, inclusive, se você estudar aí os mais variados doutrinadores, hoje uma boa parte deles até critica essa classificação. Por quê? Porque os efeitos da responsabilidade contratual são praticamente os mesmos da responsabilidade extracontratual, né? Veja bem, falando sobre a responsabilidade contratual, artigo 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, e veja como que você tem que ter cuidado na leitura do código, né? Eu digo para os meus alunos, o código ele é riquíssimo em detalhes, então leia o texto com atenção. Olha só, nós estamos falando de responsabilidade, perfeito? Responsabilidade civil. Veja o texto da lei. Não cumprida a obrigação prevista em contrato, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, responsabilidade, todos os bens do devedor. Aquela premissa que eu falei na aula passada de que a responsabilidade civil é uma responsabilidade real, ou seja, patrimonial. O devedor responde com os seus bens. Beleza? Seguindo ainda na responsabilidade contratual. Artigo 395. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora, ou seja, inadimplemento relativo, der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Beleza. Isso é o que o legislador nos traz acerca da responsabilidade contratual, né? E no bojo da responsabilidade contratual, que lá no final, nos últimos vídeos das nossas aulas, trabalharemos, a gente fala em inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, que é a mora. Perfeito? Por isso que o legislador ele faz essa distinção de mora e inadimplemento. Lá no final, nós vamos rever esse ponto, que na verdade é um ponto de direito das obrigações de teoria geral. Perfeito? 3 artigos que tratam sobre a responsabilidade contratual. E a responsabilidade extracontratual, que eu confesso, na verdade será o grande objeto dos nossos estudos. Porque, de certa forma, a gente já falou sobre responsabilidade contratual lá na teoria geral das obrigações, no direito contratual, quando falamos de inadimplemento, mora, cláusula penal, arras. Vamos até relembrar nos últimos vídeos desse curso de responsabilidade civil. Vamos até relembrar. Mas, sem dúvidas, o grande foco da nossa matéria será a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade aquiliana. Aquela que, mais uma vez, decorre do descumprimento do dever geral de não lesar, o neme nem ledere. Essa responsabilidade encontra fundamento jurídico no artigo 186, artigo 187 e 927 do Código Civil. O artigo 186 me traz o conceito de ato ilícito. O legislador vai me dizer, aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência, imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja o texto: aquele que por ação ou omissão, conduta humana, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. Dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os pressupostos da responsabilidade civil. E lá nós vamos ver que 3 são os pressupostos da responsabilidade: conduta humana, dano, e um terceiro, que é o nexo causal. Nexo causal. Ah, professor, e a culpa? Na próxima aula a gente fala sobre ela, se a culpa é ou não é um elemento essencial da responsabilidade civil. Mas só para a gente tomar aqui nota do que é um ato ilícito. O ato ilícito, insisto sempre com os meus alunos, ele não é necessariamente um crime. Por vezes a gente traz um vício de fora da faculdade e acaba pensando que o ato ilícito ele é um crime ou uma contravenção penal. Meus caros, não necessariamente. Pode até ser que um crime também gere consequências no âmbito civil. Mas quando a gente fala em ilícito civil, não estamos tratando sobre crime, sobre contravenção penal, não, de forma alguma. O artigo 186 é bem claro ao dizer que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência, ou seja, conduta humana, causar dano a outrem. E existe nexo causal entre esses dois elementos. Esse dano decorreu dessa conduta, nexo causal. Isso é um ato ilícito. Dessa forma, se manobrando o seu carro no estacionamento, você bater no meu, você não cometeu ilícito nenhum. A priori, não. Ou melhor, não cometeu crime nenhum. A priori, não. Mas cometeu um ato ilícito civil. Porque teve conduta, dano e nexo causal. Você manobrou o seu carro, bateu no meu. Cometeu um crime? A priori, não. Não cometeu. Mas cometeu um ilícito civil. Perfeito? À luz do artigo 186, sim. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ótimo? Mas nós precisamos guardar o conteúdo do artigo 187 também. Perfeito? Porque muitas vezes a gente guarda o conteúdo do 186 e esquece do artigo 187, que me diz: também comete ato ilícito aquele que exerce abusivamente um direito. Você está exercendo um direito que é seu. Só que exerceu de forma abusiva. E esse abuso causou dano a outrem. Mesmo que você estivesse no exercício de um direito, você cometeu um ato ilícito. Por quê? Porque extrapolou os limites do razoável, da boa-fé, da função social, da moral, dos bons costumes. Perfeito? Pode a pessoa cometer ato ilícito pelo abuso do direito. Este é o conteúdo do artigo 187. Veja lá, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Beleza? Ah, professor, como assim? E bem, o Código Civil te dá o direito de exercer a legítima defesa da posse. Alguém invadiu a sua fazenda, você pode, pela sua própria força, retirá-lo de lá. Só que você deve fazer isso imediatamente e de forma proporcional. Se você extrapolar os limites do razoável no exercício da sua legítima defesa possessória, você cometeu ato ilícito. E quem comete ato ilícito, fechando aqui a nossa reflexão sobre essa classificação, artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Beleza. Vamos lá agora sim falando da segunda classificação. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Qual a diferença entre elas? E muito cuidado porque esta classificação cai muito em prova. Responsabilidade civil subjetiva
é aquela que depende de comprovação da culpa do ofensor. Responsabilidade objetiva, contrário senso, é aquela que não depende de comprovação de culpa do ofensor. Responsabilidade subjetiva. Além da vítima, ofendido, autor de uma eventual ação indenizatória, além dele ter que provar conduta, dano e nexo causal, também tem que provar a culpa do ofensor. Responsabilidade subjetiva é aquela que depende de comprovação de culpa. Não haverá reparação, dever de reparação, se não houver culpa. Beleza? Responsabilidade subjetiva. Já na responsabilidade objetiva, a vítima, ofendido, eventual autor de uma ação indenizatória, não precisa fazer prova da culpa. Basta demonstrar, portanto, a conduta, o dano e o nexo causal. Responsabilidade objetiva é aquela que independe de demonstração da culpa. Beleza? Como está aqui no nosso quadro, a responsabilidade objetiva é aquela que prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando apenas o dano, o nexo causal. E, obviamente, a conduta do agente ofensor. Beleza. Alguns exemplos de responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela é a regra, tá? Como regra, eu preciso comprovar a culpa. Excepcionalmente, estarei dispensado disso na responsabilidade objetiva, que é exceção. Mas é uma exceção muito presente hoje no nosso direito civil. Tanto que a gente vai ter uma aula só sobre responsabilidade objetiva. Mas já trago agora 3 exemplos de responsabilidade objetiva para melhor elucidar a espécie. Veja bem, primeira, responsabilidade objetiva daquele que exerce uma atividade que por natureza é arriscada. O que a gente chama de responsabilidade objetiva pela teoria do risco. Pela teoria do risco, vamos falar disso. Mas, parágrafo único do artigo 927, desde já, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Tá aqui, ó. Responsabilidade objetiva, portanto. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Tá? Então, responsabilidade objetiva em razão do exercício, do desenvolvimento de atividades de risco. Primeira situação que o legislador expressamente nos traz dessa espécie. 2 outros exemplos para concluir aqui essa explicação. Artigo 933. As pessoas indicadas no incisos 1 a 5 do artigo anterior, ainda que não haja culpa, então responsabilidade objetiva, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referenciados. Ah, professor, o que está no artigo 932, que vamos estudar em aula separada? Responsabilidade dos pais pelos filhos menores, responsabilidade dos representantes pelo representado, responsabilidade do empregador pelo empregado. Enfim, a gente tem no artigo 932 um rol de pessoas que respondem pela conduta de outras. E aí o 933 me diz que essa responsabilidade independe de culpa. Portanto, ela é uma responsabilidade objetiva. Beleza? E o último exemplo, responsabilidade do dono do animal pelo dano que ele causar, responsabilidade por fato da coisa. Artigo 936, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por esse causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Beleza? Insisto aqui porque esse artigo é um artigo interessante. Veja, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, nós não estamos dizendo que não se pode discutir culpa. Não é isso. O que a gente está falando é que o indivíduo responde independentemente de culpa. Não diz que a gente não possa discutir culpa no processo.
Por exemplo, o dono do animal responde objetivamente, responde independentemente de culpa pelo dano que ele causar a alguém. Só que ele pode, na sua defesa, alegar culpa exclusiva da vítima ou força maior. Na verdade, eu nem gosto muito dessa expressão culpa da vítima, não. Para mim, o mais correto seria fato exclusivo da vítima. Mas, enfim, nós vamos entrar no mérito agora. Veja bem, o dono do animal responde objetivamente pelo dano que ele causar. Então, significa dizer que não existe saída para ele? Existe. Se ele provar na sua contestação, por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou força maior. Beleza? Show de bola. Última classificação para a gente fechar, então, essa aula de classificações de responsabilidade civil. Responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Você se lembra o que é uma obrigação solidária? Obrigação solidária é aquela em que, havendo dois ou mais devedores, qualquer um deles pode, sem benefício de ordem, ser responsabilizado integralmente pela obrigação. Responsabilidade solidária, eu dizia, é aquela em que, havendo dois ou mais devedores, qualquer um deles pode ser responsabilizado integralmente pela obrigação, okay? Pela prestação assumida. Então não há benefício de ordem. Você se lembra lá do direito das obrigações, artigo 257, tá? Vou colocar aqui em cima, artigo 257, deixa eu colocar em vermelho, artigo 257, que me diz que, como regra, a obrigação ela é divisível. Divisível. Que isso? Significa que, havendo dois ou mais devedores, cada qual responderá apenas pela sua quota-parte. Eu emprestei 50 mil reais para você e outra pessoa. Como regra, você me deve 25, a outra pessoa me deve 25. A obrigação ela é divisível. Como regra, artigo 257 do Código Civil. Excepcionalmente, pode ela ser solidária. E aí, sendo solidária, olha o artigo 264. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Traduzindo, se eu emprestei 50 mil reais para vocês e vocês são solidários, vocês dois, significa que eu posso cobrar os 50 mil só de você ou só do outro, independentemente de benefício de ordem. Na obrigação divisível, cada um responde pela sua quota-parte. Artigo 257, regra do direito obrigacional. Na obrigação solidária, cada um dos devedores responde pelo todo, podendo qualquer um deles, independentemente de ordem, ser sozinho responsabilizado. Agora, lembre-se sempre, artigo 265, que a solidariedade ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Por isso que a regra geral é a divisibilidade. Excepcionalmente, porque a lei estabeleceu o porque as partes convencionaram, ela será então solidária. Responsabilidade solidária, aquela em que, havendo dois ou mais sujeitos, qualquer um deles pode ser demandado pela dívida integral. Okay? Pode ser responsabilizado pelo todo, independentemente do benefício de ordem. Já a responsabilidade subsidiária, que é a segunda espécie e a última da nossa aula, responsabilidade subsidiária é aquela em que nós temos dois ou mais sujeitos, só que existe uma ordem preferencial entre eles. Mais uma vez, na responsabilidade subsidiária, temos dois ou mais sujeitos, só que existe uma ordem preferencial de responsáveis. Primeiro eu busco em um, não tendo esse como pagar, eu busco no outro e assim sucessivamente. Então eles não são responsáveis solidários. Eu não posso buscar em qualquer um deles. Não. Eles são subsidiários. Primeiro eu busco num, não tendo esse como responder
busco no outro e assim sucessivamente. Por isso eu coloco aqui no nosso quadro. Na responsabilidade subsidiária, a obrigação não é compartilhada. Há um devedor principal, todavia, caso ocorra o cumprimento da obrigação por parte deste, outro responderá pela obrigação. Caso ocorra o descumprimento, né? Caso não ocorra o cumprimento da obrigação por parte do devedor principal, então o outro será responsabilizado. Há, portanto, uma ordem sequencial de responsáveis. Pessoal, alguns exemplos para a gente concluir, então. Primeiro exemplo mais famoso deles. Responsabilidade no caso de fiança. O fiador, como regra, não é solidário, e sim subsidiário. Olha o texto do artigo 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Beleza? Pode o fiador alegar, vai primeiro no devedor porque eu sou subsidiário. Eu não posso ser responsabilizado diretamente. Essa é a regra da fiança, tá? Na fiança a gente pode, num contrato paritário, excluir o benefício de ordem. Mas, como regra, o fiador responde subsidiariamente e não solidariamente. E um outro exemplo que eu tenho citado bastante em aula, que é a possibilidade do menor ser responsabilizado. E grave isso para uma prova. O menor, ele responde subsidiariamente no direito civil. Por quê? Olha o texto da lei, artigo 928. O incapaz responde. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazer e não dispuserem de meios suficientes. Então, no direito civil, se um youtuber, um ator mirim, né, uma atriz mirim, foi lá no Instagram, falou um monte de besteiras contra outra pessoa, ele, mesmo sendo incapaz, pode ser responsabilizado, pode ser obrigado a pagar uma indenização. Só que a responsabilidade dele é subsidiária. Por quê? Porque primeiro respondem os pais. Primeiro respondem os pais ou responsáveis. E se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação ou não dispuserem de meios suficientes, aí então é que o menor responderá. Beleza? Responsabilidade subsidiária. Ainda afirmo, para a gente concluir agora, realmente concluir, que se o menor ele for emancipado, aí ele responderá solidariamente, tá bom? Se o menor for emancipado, aí ele responde solidariamente com os pais. Se não for emancipado, a responsabilidade dele é subsidiária. Se os pais ou responsáveis não estiverem obrigados ou não tiverem como arcar com a reparação, então ele mesmo, menor, responderá. Obviamente, se não ficar privado do necessário para sua subsistência, né? Que é o parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privado do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Beleza? O menor responde se os seus responsáveis não estiverem obrigados ou não tiverem como arcar com a reparação e se o valor da indenização não o privar do necessário para a subsistência. Show de bola? Ficamos por aqui, então, encerrando o nosso estudo sobre espécies de responsabilidade civil. Grande abraço, voltamos numa próxima aula trabalhando os elementos essenciais da responsabilidade. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.